Jesus estava indo com os seus discípulos para Cesareia de Filipe, e no meio do caminho ele começou a perguntar: olha, quem dizem os homens que eu sou? Pedro tomou a palavra como chefe do grupo e começou a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que és Elias, alguns dos profetas. E aí Jesus pergunta a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nós esperamos, que o povo de Israel espera. Só que Pedro, quando ele deu essa resposta, ele tinha a mentalidade que a maioria do povo judeu tinha, que o Messias seria um rei político, seria alguém que libertaria o povo de Israel do Império Romano. Então não cabia na consciência, na mentalidade de um judeu, que o Messias, que deveria vir ao mundo, seria alguém que passaria pela cruz, alguém que sofreria, que seria rejeitado, que seria maltratado. Então Pedro respondeu, mas aí Jesus, quando faz o anúncio da paixão, quando fala que ele deveria ser rejeitado, que ele seria crucificado, que ele passaria pela cruz, pelo sofrimento, pela morte, Pedro quer repreender Jesus: olha, Senhor, que isso não aconteça. E aí Jesus faz uma correção severa a Pedro. Diz que Pedro não estava pensando como Deus desejava, mas Pedro estava pensando como o demônio. Pedro estava pensando como a mentalidade mundana. E aí depois Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Desse evangelho, nós podemos pelo menos tirar 3 coisas. Primeiro, quem é Jesus para nós? Qual é a nossa profissão de fé? Qual é a nossa resposta quando nós somos confrontados com essa pergunta? Quem é Jesus Cristo na nossa vida? Será que nós cremos que Jesus realmente é o Filho enviado pelo Pai? É o Messias esperado? É aquele que nós cremos que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, aquele que nos chama à conversão e que nos quer conduzir à vida eterna? Qual que é a nossa resposta? Qual que é a nossa experiência de fé? Qual que é o nosso testemunho quando nós somos confrontados sobre quem é Jesus? Depois, a segunda coisa que nós podemos aprender com esse evangelho: Jesus, ele não ilude. Jesus, ele não faz uma propaganda falsa de si mesmo. Ele diz que é aquele que realmente é o enviado pelo Pai, mas aquele que vai enfrentar a cruz, ele é o crucificado. É preocupante quando nós vemos o mundo de hoje, e até dentro da igreja, é preocupante certas pregações sobre Jesus, que não é o Jesus que está no evangelho de hoje, não é o Jesus que ele mesmo disse. Algumas pregações falam de um Jesus que assim, é como que um mágico, né? Ele resolve tudo na nossa vida. É um Jesus que nos promete tudo nessa vida, promete muito dinheiro, promete muitos bens, promete uma vida que não vai ter nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. É preocupante isso. E às vezes nós somos levados, né? As pessoas: nossa, mas aquele pregador é muito bom, aquele pregador que nem é tão católico, mas ele fala umas coisas assim, tão reconfortantes, ele fala de Jesus de uma forma tão doce. A minha pergunta é: ele é um bom pregador porque ele prega a verdade, ele prega o que deve ser dito, ele prega o que é coerente, ou ele prega aquilo que os outros querem ouvir? Qual Jesus que ele está pregando? O Jesus que realmente assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado, mas que enfrentou a cruz, ou um Jesus que vai prometer tudo na nossa vida? Aí é uma pregação, não é nem mamão com açúcar, é água com açúcar, porque é muito básico. Está dizendo aquilo que todo mundo quer ouvir. É muito fácil eu chegar aqui, pegar o microfone e falar: gente, olha, não vai ter sofrimento nenhum na vida de vocês. O casamento de vocês vai ser uma maravilha, uma bênção, assim. Claro que pode ser uma bênção mesmo no meio do sofrimento, mas vai ser um doce, assim, não vai ter cruz. É muito fácil eu pegar o microfone e falar assim para os jovens: olha, vai ser maravilhoso a vida de vocês, vocês não vão ter nenhum sofrimento, vocês não vão ser confrontados na fé de vocês. Aí eu posso dizer para o Paulo: olha, você é seminarista, mas
o seminário é um jardim de delícias, o reitor nunca vai te corrigir, você nunca vai ter nenhum... Aí seria ótimo, seria maravilhoso. Aí eu acho que muita gente ia jogar confete em mim. Mas por quê? Porque eu estou pregando aquilo que é verdade ou estou pregando aquilo que todo mundo quer ouvir? Então Jesus não iludiu ninguém, não iludiu nem a si mesmo. Ele falou, olha, eu sou o filho enviado pelo Pai, eu sou o Messias esperado, mas eu serei rejeitado, eu serei desprezado, eu serei crucificado, eu passarei pela morte, porque a minha pregação incomoda. Então não podemos ter uma imagem falsa de Jesus, não podemos buscar um Jesus que vai resolver tudo na nossa vida e que vai nos privar de sofrimentos, de dificuldades, de tribulações, de desafios. Esse não é o Jesus que o Evangelho de hoje está nos mostrando. Então essa é a segunda coisa que nós podemos aprender. Precisamos ter clareza de quem é Jesus. Depois a terceira coisa que nós podemos aprender com o Evangelho de hoje. Se o Mestre que é Jesus passou pela cruz, passou pelo sofrimento, foi rejeitado, foi crucificado, e ele mesmo disse no Evangelho, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos seguir as pegadas de Cristo, nós também passaremos pela cruz. Nós também precisamos abraçar a nossa cruz, os nossos sofrimentos e caminhar com Jesus. E estar atrás de Jesus, seguir o Mestre. E se nós queremos abraçar a cruz, gente, se nós queremos entender e aceitar um propósito de uma cruz que Deus nos permite, que Jesus nos permite, nós precisamos de um olhar sobrenatural. O nosso olhar humano é muito limitado. O nosso olhar humano, ele é muito inclinado para aquilo que é da terra. Então, quando vem um sofrimento, quando vem uma cruz, quando vem uma tribulação, nós sempre nos sentimos o quê? Injustiçados. Ah, por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Nossa, eu faço tudo de bom, não faço mal para ninguém, não matei, não roubei. Por que eu tenho que passar por essa cruz? Se nós queremos abraçar a nossa cruz, suportar a nossa cruz de cada dia, carregar a nossa cruz do dia a dia, precisamos de um olhar sobrenatural.